Oi, Olá! tudo bom? Tudo bem? Que bom que a gente conseguiu. Eu estava falando há Bom. 15 dias atrás, eu não consegui fazer live. Ah, é. Tu Não sabe, teve jeito. às vezes acontecem algumas coisas que a gente faz no Instagram e ele acha que tem um robô por trás, e aí ele te barra algumas ações. Isso já Não me consegui. aconteceu, isso já aconteceu duas vezes para mim, né? Eu, na verdade, eu É. parei de seguir algumas pessoas e ele entendeu que eu estava parando de seguir demais. E aí eu Ah, fiquei uma semana é. sem poder fazer nada. Eu não podia curtir, eu não podia fazer comentário, então eu postava alguma coisa, não podia botar legenda em nenhuma postagem, só a Só foto. foto. Então, às vezes acontece mesmo. É, mas enfim. Primeiro, queria te agradecer por ter aceitado o convite. A culpada de nós nos conhecermos está na É. live. Ah, é? Quem é? A Vanessa. A Vanessa Vanessa. Volkmer, viu, Ah, Vanessa? Dá um oi legal! pra Essa gente aí. paciente, que amada! Que bom! Exatamente. Que É uma legal! Que querida. Ela bom! me falou Aham. de ti, fui conhecer um pouco Ah, mais que do teu legal! trabalho. A gente Aham. conversou, né, até pelo Insta para Sim, falar sim, sobre, sim, sim, enfim, sim. Isso. A Vanessa, a conversar. Vanessa, a Vanessa foi minha colega, né, de turma. Nós O mundo é somos, muito pequeno, né? sim, nós somos colegas de turma, isso aí. Aham, a gente se formou junto Então, isso aí, há olha quase ali, ó, 20 anos atrás. querida. É, Isso é isso bom, aí. né? Eu sempre digo que o mundo é muito pequeno, né? Quando a É gente verdade. chuta uma pedra, conhece alguém. É verdade. Eu tenho familiares em Bento, eu sou do interior. Ah, é? Eu sou Claro! Sim, eu acho que. catafesta. Não, claro, com certeza, com certeza. Eu devo Isso conhecer aí. alguém, com É, certeza. meus É tios moram verdade. aí e te Ah, que legal. conhecem. Ah, me Mas te conhecem? conhecem. Ai, eu não acredito! É, eu digo, o mundo é pequeno. Mas, É. enfim, Depois tu me doutora Ângela, escreve quem são. Escreve depois depois eu quem te são. escrevo. A minha mãe certamente deve conhecer eles. Sim, com É, certeza, são mais Ah, velhos. que legal. Então, a ideia hoje que eu te convidei é para falar sobre um assunto que eu acho que é muito pouco explorado, né, doutora Ângela? Eu vejo muito isso aqui em consultório também, assim, de a gente, né, ficar esperando o parceiro certo. Ai, já terminei após a faculdade, após mestrado, doutorado. Bom, agora vou ter filhos. Mas a gente nunca espera que a nossa idade biológica não acompanhe, né, esse nosso desenvolvimento de carreira, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho, quero que tu fale muitas coisas, eu vou te encher de Uhum, perguntas hoje. uhum. Ah, que bom. Mas, Eu só falo demais, tá? mas eu Tu tá, também. tu tá falando, eu já vou pegar um gancho e eu vou ficar falando. Se tu não me parar, eu não paro de falar. Não tem problema. Gringas, né? Gringas falam É, demais. E com as verdade. mãos. Isso aí, com as mãos. Mas vou cuidar para que a gente fique em 1 hora de live, para que fique salvo, que fique bom para o Tá, pessoal também assistir tá depois. bom, legal. Então, queria que tu falasse um pouquinho assim do que tu vê, né, na tua prática. Claro que tu trabalha numa. Quero que tu te apresente, né? Também Sim, eu não, aqui já já vou te falar. conheço, né? Não, não. Mas na tua prática clínica, normalmente os pacientes já chegam com alguma desconfiança de infertilidade, né? Exato. Então, vou te deixar te apresentar e falar um pouquinho sobre isso, que Tá eu já te bem. enchi de Tá bom. Então, eu sou a Ângela Dávila, sou médica, formação em ginecologista e obstetra, mas hoje só trabalho com reprodução. Faz 10 anos que eu só trabalho com reprodução e tenho uma clínica em Bento, né? Então é uma das, deixa eu ver, no interior do Rio Grande do Sul a gente tem 4 clínicas e uma delas é a minha, né? E, enfim, era um sonho que eu tinha, foi super difícil no início, paguei para trabalhar, digamos assim, né? Porque tu imagina numa cidade de 100 mil habitantes, É. né? Não foi fácil, mas graças a Deus tudo andou direitinho e eu tô aqui cumprindo meu E hoje é propósito. referência. E diria que hoje eu estou conseguindo É. cumprir minha missão, assim, conseguir ter esse espaço. E eu conquistei o meu espaço, né, Josiane? Eu acho que é com o jeito da gente, né? E é um jeito de falar a verdade. Sempre, É. né? Por mais Sei dura quem que a gente é, seja, né? ser quem a gente é e, assim, falar a verdade protege. Pode, às Aham. vezes, parecer que pode ser doído, que vai ter gente que vai interpretar isso como falta de empatia, mas não, é para proteger. A gente fala a verdade para proteger.
Bom, primeira pergunta que tu me fez, né? Na verdade, como eu entendi. Como é que é isso de conscientizar sobre a fertilidade, sobre a infertilidade? Hoje mesmo eu postei um vídeo agora nos stories, porque aconteceu uma situação que depois eu acho bem importante. Foram 2 casos que eu atendi hoje de tarde, as minhas 2 primeiras consultas de hoje, que elas refletem muito o que a gente está falando agora, né? Que é isso que tu falou, a gente não, nem sempre a nossa idade ovariana, né? O nosso processo ali de perda da reserva ovariana e até da qualidade dos óvulos, ela vai acompanhar a nossa idade biológica. E isso que é o grande pega-ratão, né? Tecnicamente falando, né, estatisticamente falando, esse grupo de pacientes é um grupo menor, mas bem como tu disse, como tu vai atender mais pacientes que realmente estão tentando engravidar ou que passam pela dificuldade, e eu só atendo esse grupo, para mim isso acaba tendo uma estatística alta, mas para o ginecologista geral, ele não consegue identificar isso, né, porque vai ser uma que outra, talvez ele pegue no consultório dele paciente com falência ovariana precoce, uma por ano, talvez uma a cada 2 anos. Né? A gente vê isso toda hora, porque elas drenam, porque elas vão se concentrar e a gente tem uma amostra, né, que é viciada. Mas, então, o que quer dizer a conscientização, né? Conscientizar as pessoas de que a infertilidade existe. Porque qual é o pensamento? Como tu falou, vou estudar, vou viajar, vou casar, vou ter meu carro, minha casa, depois eu vou pensar em filho. Essa pessoa que está pensando assim, tem 2 questões. Primeiro, às vezes ela nem sabe que a infertilidade existe. Ou tem um pensamento, e aí eu vou falando a verdade, né? Tem um pensamento ingênuo, talvez imaturo, adolescente, de que comigo nada acontece. Então eu bebo um trago e eu pego o carro, né? Então o adolescente, o adulto jovem, faz tudo isso. Não, mas comigo não vai acontecer nada. Mas pode acontecer. Mas também, deixa eu te atrapalhar um pouquinho, mas também, né? Eu tenho 38 anos, passei por um processo de infertilidade também. Mas a minha vida inteira eu ouvi que eu tinha que cuidar para não engravidar. Sim, entendo. Né? Então a gente tem um pouco dessa cultura também. Não, cuida que tu vai engravidar. Toma pílula, usa camisinha, usa DIU, usa tudo. Isso aí. E aí eu vou falar disso também, que tem a questão cultural, né? E essa questão cultural vem das nossas relações, né? De todo mundo dizer, não, agora é a hora de tu cuidar da tua vida profissional, não sei o quê, da nossa família, né? Muitas vezes. E vou ter que falar sobre isso também, que eu vejo que está mudando isso agora, mas que tem uma cultura médica também. Médica. Como um todo, e até do ginecologista, imagina dos outros especialistas, né? Então, quando eu saí da residência em 2006, então são 15 anos que eu saí da residência. Sim. Na minha residência, a gente não falava em reserva ovariana. E olha que eu já queria fazer reprodução humana. Eu saí da residência e fui estudar para fazer reprodução humana. E os ginecos gerais, os professores, isso não era falado, né? Tanto é que não era falado que a gente tem um monte de médica tentando ter filho porque não pensou nisso antes. Então elas também sofreram isso e elas são médicas. Eu tenho pacientes ginecologistas nessa situação. Olha só. Ginecologista. Tá certíssima. Há uns 30 dias atrás eu fiz... Não, mentira. Foi no dia 1º de junho. Eu fiz uma live com uma ginecologista que foi minha colega, da Vanessa. E eu falei... E ela queria falar sobre a conscientização da infertilidade. Também. E ela tem 2 filhas. Ela tem uma filha de 12 e uma filha de 6. E eu disse assim, olha só. Falar sobre preservação da fertilidade é um trabalho de formiguinha. Né? Vamos pensar assim, ó, seguro de vida. Uma vez era uma bobagem, hoje está crescendo mais, as pessoas estão pensando mais nisso. O congelamento de óvulo é um trabalho de formiguinha. E aí o que eu disse? Hoje, quem está sofrendo é quem não pensou nisso antes. Mas abrir um parênteses, que ninguém tem que se culpar. A mulher de 40 hoje não pode se culpar.
Porque o Não. congelamento de óvulos não era uma oferta real. Era uma oferta, digamos assim, era experimental. Então, eu não posso me culpar hoje, porque eu tô com 40 anos e eu não tenho mais óvulo, que ninguém me alertou do congelamento. Gente, o congelamento é uma realidade de uns 4, 5 anos para cá. Eu ia dizer, é pouco tempo, né? É pouco tempo. Por quê? Porque o óvulo é uma célula muito delicada. Então, até a ciência, os estudos acertarem o ponto do congelamento do óvulo e isso poder ser uma técnica que replique entre vários profissionais, demorou muito tempo. Né? Então a gente não pode se culpar em relação a isso. Mas voltando à live, eu te falei que eu falo demais. Voltando à live, eu falei para ela, é trabalho de formiguinha com gineco. Eu disse, hoje aqui eu tô te doutrinando, eu tô tentando te mostrar que tu precisa avaliar a reserva ovariana da tua paciente de 25. Não tô dizendo que ela precisa coletar com 25 óvulos, mas com 25 ela precisa ter uma ideia do que está acontecendo hoje, né? E depois eu vou fazer um gancho com os casos que eu atendi hoje. E eu disse para ela, mas quem realmente vai se beneficiar do congelamento de óvulos, desta maravilha que é o congelamento de óvulos, e quando eu falo maravilha, eu não estou dizendo que a taxa de gravidez é igual, que é um procedimento super seguro, porque não é, né? Tem alguns riscos, mas eu digo que a maravilha porque a gente tem a possibilidade de escolher. E aí eu disse para ela, quem vai fazer isso são as tuas filhas, que estão com 12 e com 6. E ela, ai, tu acha? Então, olha só, né? Então, é realmente uma coisa muito cultural. Por quê? Porque também é caro, porque tu te depara, né? Tu te depara com uma situação em que tu tem que tomar uma atitude onerosa. E quando tu tá congelando óvulos, e aí eu falo para a mulher que está congelando porque ainda não encontrou o cara, não porque não está pensando em ser mãe. O congelamento da mulher que ainda não encontrou o cara, ele é muito mais difícil. Sabe por quê? Porque quando ela diz assim, eu tô com 36, eu não encontrei ninguém, eu vou congelar, tem uma questão emocional. A partir do momento que ela ligar na clínica e disser, eu quero agendar uma consulta porque eu quero congelar óvulos, ela tá assim, realmente... Acho que eu não encontrei ninguém. E isso é muito pesado. É muito pesado. Né? Então, são várias barreiras que a gente tem que vencer. Então, o congelar óvulos é financeira a questão? Sim, também. Mas é emocional e é de informação. Porque se eu tiver a informação certa e eu tô lá com 23, 24, 25 anos e eu sei que eu tenho uma estrada longa pela frente, eu vou dizer, não, peraí. Eu quero fazer tudo isso, eu vou guardar esse dinheiro e eu vou congelar óvulo. Sim. Mas ela precisa estar consciente. E aí é uma das coisas que eu vejo muito, por mais que meu Instagram, né? Eu digo Instagram porque tem pessoas do Instagram que vêm consultar com a gente, né? E aí a gente no consultório consegue educar um pouco mais. Mas muitas pessoas me perguntam, né? Que aí é isso que eu também queria que tu respondesse, assim. Como eu sei que eu tenho envelhecimento ovariano, né? Quais são os exames, o que eu utilizo como uma avaliação para isso, né? Para ver como é que tá minha reserva, o que normalmente os ginecologistas poderiam pedir. E uma coisa que eu falo, né, que é o bom da gente ter as redes sociais hoje, a gente também tá aqui para que as pessoas que assistem pedirem aos seus ginecologistas, né? Claro. De chegarem lá e usar essa informação como, olha só, eu assisti uma live que falava sobre planejamento materno, enfim, sobre a questão toda da minha vida materna ali, de como ser mãe, enfim. E eu quero fazer tais exames. Eu acho que é um direito também. Como tu mesma falou no início da live, é uma questão que pode passar desapercebido pelo próprio ginecologista, Exatamente. né? Não é um erro do profissional e Não. nem um erro do paciente. Eu acho que a questão é de a gente começar a conscientizar, né? Que nem a gente falou, é formiga mesmo. Então, eu acho assim, eu acho que tu falou várias coisas aí, né? Primeiro, eu acho que a gente tá aprendendo muito com as redes sociais. A informação tá aí. E vou te dizer mais, não é só a paciente que tá aprendendo. Não, a gente Tu aprende tá aprendendo, muito. eu tô aprendendo e o gineco tá aprendendo. A gente tá aprendendo, a gente tá compartilhando conhecimento. Isso é muito legal.
né? E a gente também sai do. Eu digo assim, que muitas vezes, quando o paciente vem perguntar coisas pra gente, faz a gente também ir muito mais atrás do Com conhecimento, que muitas certeza. vezes a gente Claro, vai, mas, claro. né? Exatamente. Vai mais. E tu sabe que eu estava agora me preparando para vir para a live e eu pensei numa coisa que eu nunca, que eu não tinha me dado conta. Quando eu fazia gineco geral, eu fiz gineco geral e obstetrícia muito pouco. Eu acho que eu fiz 3 anos ou 4 e eu já fui fazer reprodução humana só isso, né? Mas quando eu estava lá no gineco, no consultório de gineco, e depois quando eu vim para a clínica, eu tinha uma certa dificuldade, porque principalmente eu sou da URGS, então da URGS a gente tem muito essa coisa assim tu tem que pensar muito na relação custo-benefício dos exames. Quando tu vai Exato. fazer uma prescrição, eu vou dar tal antibiótico, qual que é o mais efetivo e tem o menor custo? Então, Custo. nós vamos pensar sempre em relação custo-benefício das nossas prescrições, das nossas investigações. E eu fiquei me perguntando uma coisa, porque a forma mais segura para quem não tem experiência com avaliação de reserva ovariana é o hormônio antimileriano. Se tu me perguntar se eu peço hormônio antimileriano para todas as minhas pacientes, não, eu não peço. Não. Até às vezes tem paciente, por exemplo, que vem consultar comigo e eu digo, olha, tu precisa fazer, sei lá, uma FIV. Aí, essa semana aconteceu isso. Aí ela foi pedir uma opinião em outro lugar e Sim, ela elas voltou. fazem. Não tem problema, é no Exato. direito dela. Ela voltou e ela disse assim, não, doutora, o outro colega, ele fez tudo o que tu fez, ele só pediu um hormônio antimileriano a mais. E eu me perguntei, mas pra quê? Não precisava ter gastado isso. Tu põe a guria na mesa, faz um ultrassom bem feito, tu tem experiência, eu só avaliando a contagem, às vezes eu olho a contagem e eu tenho que pedir o hormônio antimileriano para mostrar para ela que ela é jovem, tem baixa reserva, eu já digo, eu acho que o teu antimileriano vai dar 0,6. Sim, Mas já eu tem já uma sei essa experiência. correlação, sabe? É, Então, se tu me perguntar, eu não peço. O claro. gineco geral, ele não tem o recurso da ultrassonografia no consultório, os gaúchos não Isso. têm esse hábito, se tu for Não. pensar em São Paulo, tem. E o É, radiologista não tem o costume de contar reserva, contar folículos, até não. porque não é simplesmente contar bolinha, tem um É, tamanho, tu tem que olhar a sincronicidade, então não é assim simples. Eu sei, porque eu fui casada com um radiologista que hoje faz reprodução, né? Eu sou sim. casada e ele não sabia, É. né? Sim. Então, exatamente. Então, precisa de experiência para isso, né? Mas, enfim, o melhor exame para o médico sem experiência seria o ginecologista, porque ele não tem Isso. experiência na área de reprodução. Para Isso, ele é. poder avaliar a reserva ovariana, é o antimileriano. Só que daí eu estava pensando quando eu estava me arrumando. Então, quando eu fiz essa transição do consultório para a clínica, eu me lembro que eu tinha uma dificuldade, que era, vou fazer ela gastar com esse exame. Mas é Porque ele é um caro. exame particular, né? Para quem está nos Esse ouvindo, não exame, sabe. esse exame é caro. Será que eu peço? Então eu imagino que o gineco geral, ele tem uma dificuldade em solicitar esse exame, porque tem médico que pensa assim, eu vou pedir, se ela quiser fazer, ela faz. Mas tem médico que está pensando antes dela, né? Isso. Tipo, mas eu vou pedir esse exame, será que é necessário mesmo ou não? Então, se vocês me perguntarem, o hormônio antimileriano mileriano é necessário? Necessário ele não é. Mas aí Sim. chega com 25 anos e tu me diz, não, eu quero daqui 3 anos eu vou tentar engravidar. Até não precisa. Agora, uma É. mulher de 25 anos que tá, Depende do momento, né, Ângelo? exatamente, tá estudando, não se formou, ou se formou, tá indo morar fora, ela precisa dosar um hormônio antimileriano para ela ter um norte, Exato. É. né? E aí, claro, a Exato. gente pode pintar vários cenários. 25 anos, um É. antimileriano, por exemplo, de 3. Sim. Ela não, teoricamente, ela não precisaria pensar em congelar ovos até 32, 33. Ela pode esperar até os 33. Se ela não tiver nenhum companheiro, ela congela com 33. Agora, uma de Isso. 25 anos, com antimileriano de 1,9, sem É. nada previsto, não é um antimileriano ruim. Não é baixa reserva, mas é uma reserva ovariana abaixo do esperado para Para a aquela idade. idade.
Isso tudo que a gente está falando aqui depende muito da idade onde a pessoa vai fazer essa investigação. E acho que Exatamente. isso é bem importante, né? Como eu sempre falo, doutora Angela, não existe pedir antimuleriano para todo mundo, prescrever eco para todo mundo, tudo para todo mundo, né? Claro, Mais exatamente. ainda na nutrição, que tenho que tomar tal coisa. Não, Isso. no teu caso, não precisa. Mas a minha amiga tá tomando. Tá, mas É, tu não é tua amiga, tu não tem a história da tua amiga. Então, a isso aí. individualidade é muito importante. E isso Claro, numa avaliação também, né? claro, Então, exatamente. Então, só a única coisa sobre, concordo contigo, né? Mas a única coisa pro ginecologista se sentir seguro em não avaliar a reserva ovariana, hoje em dia, que tem toda essa aham, informação, eu acho, ele tem que estar muito seguro. Tipo, a paciente diz para ele que ela já, sei lá, que ela tá planejando para o anticoncepcional. Daí todo mundo vai dizer, mas eu não vou tentar engravidar com 25. Não precisa tentar engravidar com 25, mas tem que saber é, como é que tá a reserva ovariana. Para saber se é, tu pode esperar mais 5 anos. exatamente. E aí tem uma outra coisa. Depois dos 33, 34, numa paciente que tá Doloroso isso. pensando, que tá pensando que ainda não tem um companheiro, ela tem que dosar o antimileriano? A resposta automática seria claro que sim. Sim, Não é essa a resposta. é Por quê? Porque verdade. ela pode ter um antimileriano nas alturas, mas ela tem 33, 34 e ela não tem ninguém É, ainda. E é. mais importante do que a quantidade é a qualidade. Então, numa resposta Sempre mais falo isso. objetiva, com 33, É, 34, eu vou saber o antimileriano só para saber, mas eu tenho que fazer sim. alguma coisa. Porque eu É, posso ter um monte de óvulos. Né? é, Quantas pacientes de 40 anos a gente tira, às vezes, 15 ovos? Não é uma rotina, mas às vezes tu tira. E ela acaba o exato. tratamento inteiro com 2 embriões. Isso é muito importante. Não é o assunto assim focal da nossa live, mas Exato. é isso que eu falo para as pacientes, né? Mas eu tenho baixa reserva ovariana. Eu disse, tá, mas e a gente tem que ver, e aí eu falo, a gente, com quantos embriões tu engravida? Quantos tu precisa? Tu precisa de um. Isso aí. Então, né, a qualidade daqueles óvulos poucos que tu tem são importantíssimos, né? Eu tenho uma Exatamente. paciente minha dos Estados Unidos, com 33 anos, ela coletou 35 óvulos, tá? Estou com quantos embriões? Não, ao final ela ficou com 15. Mas olha Bom, aí, que é sim. bastante também, mas, Exatamente. Exatamente. né? Sim, perdeu metade, né? Perdeu metade. Exatamente. É. Exatamente. Então, o quanto a gente pensa nisso também, né? A quantidade, qualidade. Então, é bem É, importante. Bom, então um dos exames seria o antimuleriano, isso né? aí. E aí, só Além. para complementar, desculpa, antes de passar para Não. teu outro tópico, né? Também da reserva ovariana, eu acho que isso é importante a gente reforçar, né? A ilusão do antimileriano alto com 35 anos ou mais. Então, isso sim é uma dor, sabe? Então, eu acho que tem algumas dores, assim, importantes, assim, dentro da Sim. reprodução, sabe? Antes de fazer o tratamento. Uma É, delas é a paciente jovem com pouco óvulo que não foi alertada. Né? é, E ela não foi alertada porque não é óbvio uma mulher jovem ter pouco óvulo. E é, a outra verdade. dor, é o inverso. A paciente mais velha, e aqui quando eu tô falando mais velha, eu tô falando de 34, 35 anos, Sim. que Velha tem para reprodução, né? isso, que tem um hormônio antimileriano alto. Então, o gineco que pede o hormônio antimileriano na mulher de 35, 36, que não tá querendo engravidar e vem com a história. Não, eu queria saber se tá tudo bem para ver se eu posso esperar mais 3 anos, porque eu tô com 35. Aí ele pede um antimileriano e o antimileriano vem 2,8. Nossa, tu tá cheio de óvulo, fica Tá tranquila. bombando. E aí ela relaxa. É, Só que ela sim. esqueceu que mais importante do que ter um monte de óvulo é que eles tenham boa qualidade. Então, esse é um pega-ratão do É, antimileriano, quando é um antimileriano bom em paciente mais velha. Então, isso para mim é é, pior ainda, E porque outra ela se questão enganou.
E outra questão é o antimuleriano elevado para mulher que tem SOP, né? Síndrome dos ovários Sim, policísticos também. sim, É. exatamente. Esses dias Mas... eu atendi uma com 8 de antimuleriano com 33 Uhum, anos, que ela já uhum, veio com essa. Eu disse, nossa, peraí, né? sim. Aí eu comecei a investigar, eu disse, não, aí ela, não, eu tenho SOP. Eu disse, então, não dá para te Isso confiar é. muito nesse É, antimuleriano, e assim, até né? para entender, claro, né? A paciente com SOP, dependendo do jeito que tu trabalha com ela, tu pode conseguir um monte de óvulo mesmo. Mas é uma Sim, paciente super difícil de induzir, já. É, né? Às vezes ela responde mal justamente porque ela tem muito óvulo, e aí tu não consegue conseguir óvulos de boa qualidade, é, né? Então tem isso aí sim. também. Mas isso é uma das questões que tem que ser, né, se pensar, não vamos dizer se Isso aí. avaliar, se É. pensar, né? Uhum. E além do antimuleriano, doutora Ângela, o que mais a gente pode usar? Claro que isso tudo depende da situação, do momento, né? Uhum. Mas que outros exames tu vê como, assim, importantes para esse período, né? Uhum. Bom, então assim, pensando ainda em reserva ovariana, né? A gente pode avaliar através do hormônio antimileriano e a gente pode avaliar também através da contagem de folículos na ultrassonografia. Isso. O grande entrave da ultrassonografia é a experiência do médico que está fazendo o exame, né? Que é o que eu falei antes. Então, se tu vai num serviço de radiologia em que o médico que faz o ultrassom tem experiência em, É, em reprodução, bom, a ecografia tu faz pelo convênio e tu vai sim. ter sim uma boa análise. Só que nem sempre a gente consegue isso, né? Então É, agora eu tô aqui pensando em Porto Alegre se consegue isso. Eu tenho colegas que é, trabalham com reprodução e que trabalham em clínicas fazendo ultrassom, né? Então exato. facilita. Mas fora isso, o médico que faz tem que ter muita experiência. Então, por Sim, ser um exame que é examinador dependente, ele perde o valor. Então, se eu fosse, sim. né, para o gineco geral, eu diria que o melhor é solicitar um hormônio antimileriano. Para o médico que faz reprodução, é claro que o melhor é o ultrassom, porque a gente economiza e já faz isso Sim, na hora. Primeira na consulta, hora. eu já te digo: tu tem pouco óvulo, tu tem muito óvulo, tá tudo certo. Tem óvulo na É. medida certa, né? Uhum, Então, dificilmente eu vou pedir antimileriano. Assim, mileriano, eu acho que eu sim, peço antimileriano, sei lá, uma vez por semana. E eu atendo sim. bastante, gente, porque eu não preciso dele para minha Sim, porque conduta. acaba tendo como Isso, padrão mas o ouro a gineco, ecografia. sim, né? E a outra coisa que eu acho que é importante, é claro que quando esse tipo de situação acontece, infelizmente a gente já está numa situação em que o envelhecimento ovariano já aconteceu, a gente já está com menos óvulo. Mas é Sim, importante, assim, para a gente falar sobre isso, porque numa dessas tem alguma paciente que está aqui nos ouvindo e ela está dizendo assim, ela está com 34 anos, e ela diz, não, eu posso esperar mais um pouco e tal, né? Então, são os sinais clínicos de diminuição de reserva ovariana, que isso a gente não fala muito, né? Então, o principal verdade. sinal clínico de que eu tenho pouco óvulo é o encurtamento do ciclo menstrual. É aquela paciente que sempre menstruou a cada 28, 29 dias e de 2 anos para cá ela está menstruando a cada 26, 27, tá? Mas só diminuiu um ou dois dias, sim? É assim que acontece. É assim. E aí vai passar mais 2, 3 anos, ela vai começar a menstruar a cada 25, aí mais 24. 2 anos a cada 24, e aí depois que chegou nos 24, ela começa a menstruar a cada 36. Bagunça E aí tudo. é porque já tem pouco demais. É, Então, o primeiro estágio clínico é eu diminuo os ciclos. O segundo estágio é que eu aumento e o terceiro é a menopausa mesmo. é. E uma outra coisa que acontece também, isso não está bem descrito, isso é da minha experiência. Mas Sim, uma outra coisa que acontece para algumas mulheres, quando elas começam a ter diminuição da reserva ovariana, elas começam a ter encurtamento do ciclo e o volume de fluxo menstrual diminui. muito Por quê? Porque pequeno. como ela fez um ciclo, ela ovulou mais rápido, não deu tempo desse endométrio espessar tanto, Crescer. né? Então logo ele recebe a progesterona da ovulação e aí ela sangra menos, né? É, Só o alerta. Quando essas coisas já estão acontecendo, gente, é. a gente já entrou num momento da De vida grande transtorno. reprodutiva que, assim, se tiver dificuldade de engravidar, começa a ser aquelas coisas, assim, aquelas pesadas.
né? Sim. Porque eu tenho que fazer vários estímulos, faço estímulo, não tenho embrião para transferir, transfiro embrião que não tem boa qualidade, quero fazer biópsia, não tem nenhum para biopsiar, ou biopsia, tá tudo alterado. Então, quando começa a acontecer essas coisas clínicas, é porque a gente já tá começando a ficar na capa da gaita, né? Mas Não é? mas também tem uma questão que eu acho que eu falo muito aqui no Instagram e tal, falo muito em consultório também, que se preparar para engravidar não é só parar a pílula, né? E aí a gente vem para a questão da Claro, pílula. Essas claro. mulheres, no geral, né, tomam pílula há muito tempo, né, doutora Ângela? Eu falo com essas mulheres que eu parei de tomar pílula com 25, nunca mais tomei pílula. Olha só. Então, assim, porque durante a minha pós-graduação, que eu fiz nutrição funcional, se falava muito sobre a questão dos hormônios e papapá, e do corpo da mulher. E eu dizia, não quero, né? Porque a gente pensa assim, tá, mas também não queria ter filho, né? Claro. Mas existem outros métodos, mas a gente... E aí eu usei de cobre, enfim. Mas, assim, existem outras formas da gente pensar em ter essa anticoncepção sem ter que usar a pílula e poder sentir o seu próprio ciclo, né? Porque isso que tu falou do ciclo, isso só vai acontecer se eu não tô tomando pílula, né? Claro, exatamente. Então, Exatamente. e até é para fazer o próprio antimuleriano, né? A gente precisa Claro, perfeito, bem sem tomar lembrado. pílula, né? Isso Então, aí. assim, eu acho que, eu não sei se tu sente isso, até porque a gente atende um público diferente, né, doutora Claro. Angela? As mulheres, muitas delas que chegam aqui, ai, como é que é teu ciclo? Como é que foi o teu fluxo? Ai, deixa eu pensar. Ai, não me lembro. Ai, não sei. Quantos dias? Não sei. Sabe? Então, assim, é o que eu falo, se apropria do seu corpo, né? Claro, Cuida de ti mesmo para te claro, entender como é. É claro que o público que chega aí para ti já sabe o dia que menstruou, se ovulou, se não ovulou, claro. tudo, Mas eu né? vou te dizer que muitas, principalmente aquelas que chegam, que não estão tentando engravidar há tanto tempo, às vezes elas chegam não conhecendo o próprio corpo. Tanto é que, assim, ela começa a ir na clínica e aí ela diz, ai, doutora, eu não tinha isso, mas agora sempre que eu ovulo eu tenho dor. Provavelmente ela já tinha. Ela já tinha isso, só que ela não prestava atenção, né? Ou eu não tinha dor da endometriose, agora que eu sei que eu tenho endometriose, eu sinto mais. Exato. Mas realmente a gente não para, né, para pensar nisso. E claro, o que tu falou é uma verdade. E o público que, claro, tu atende as que estão tentando engravidar, pelo que eu entendi, né? Isso. As que engravidam e também aquelas que nem estão pensando nisso. Isso. Né? Então, essa que nem tá pensando, só vem para mim quando é para congelar ovos. E aí, pegar o gancho da tua primeira pergunta. Como é que tá isso? Como é que tá essa divulgação? Como é que está essa procura, né, pelo congelamento de ovos? Então, eu vou dizer de novo, é trabalho de formiguinha. Né? Então, hoje, claro, eu sou uma clínica pequena, né? Mas hoje eu faço congelamento de óvulos 1 por mês. Se eu pegar... Parece pouco, mas é bastante, pensando talvez seja bastante, né? Eu acho bastante. Mas tu entende que eu devia fazer mais. Eu Sim. devia fazer mais. As pacientes deveriam nos procurar mais por isso, né? Sim. Mas se eu pegar 3 anos atrás, sei lá, 3 anos atrás eu fazia um a cada 4 meses. Entendeu? De uma paciente que consultou num ano e veio para congelar no outro, porque ela precisou de 1 ano para pensar. Para amadurecer a ideia. Para amadurecer a ideia, né? Então, assim, é um processo lento e como eu disse para aquela minha colega, vai ser a filha dela que vai congelar ovos cedo. Né? Mas tu e tu vê sabe que nem ela pensou. que tu fala em filha, né? Eu tenho a minha filha, Valentina, tem 10 anos, né? Uhum. E é engraçado que quanto mais a gente estuda essa área, a gente se preocupa com a filha da gente, né? Claro, com certeza. E aí eu começo, filha, larga o telefone, então, filha, não dá pra ficar, olha a luz, olha não sei o que, filha, não sei o que. Daí agora começou a alteração hormonal, né? Começando assim, um cheirinho na axila, filho, desodorante sem alumínio. Então a gente começa... Mas coisas que eu nunca tive, sabe? Eu tenho 38 anos, eu tive que fazer FIV do meu segundo, com 29 eu tive uma reserva ovariana um pouco baixa aí, pra idade. Mas assim, nunca foi se falado, eu acho que isso nós como mães, né, assim, principalmente de meninas, e eu falo isso para as minhas pacientes que já têm filhos e têm meninas, eu disse, olha, é de agora de pequenininha que a gente começa, né, olha aqui, a educar.
Também dá Aham. oi, dá oi, diz oi. Oi, tudo Esse é o bom? Caetano. Esse é o Oi, Caetano, Caetano. quantos anos tu tem? 6. 6. E vem cá, tu mora em Bento e é frio. Como é que tu tá sem blusa? Estão sempre pelados. Hoje ele tá de calça, mas às Mas vezes ele tá peladão mesmo. o meu filho é um calorento também. Ele só quer dormir de manga curta. Aí eu digo, É. filho, aqui é frio, não dá? Não, mas em casa tá quentinho. Ah, Mas é assim. Mas eu é, acho que é o papel de educação, né? Eu acho que a ideia da nossa live também é essa, de educar, de claro. falar sobre o assunto, né? Então, uma das coisas que eu fico pensando assim, se essa mulher tem essa ideia de que está com reserva ovariana, ela tem a escolha, né? Que é isso que você Isso falou no aí, início antes. Assim. isso Ela tem aí, escolha. isso Isso que é o mais aí, importante. isso aí. Isso eu acho super importante que tu falou, porque assim, ó, enquanto a gente tá aqui falando, tem paciente minha me mandando mensagem no direct e fica aparecendo aqui em cima, tá? Aham. E aí elas ficam mandando, né, É. suada, assim, carinha com suor. A outra eu vi que iniciou a frase assim, ai, doutora, eu fico indignada com isso, eu tenho uma revolta com isso. Então, assim, né, para o ginecologista que está nos ouvindo, né, talvez não tenha ninguém, mas eu acho que isso é uma coisa importante, sabe? Quando a gente pede um antimileriano para uma paciente de 25 anos que vem fazer rotina ginecológica, vamos falar a verdade? Aham. 98% das que fizerem vão olhar aquilo e tá tudo bem. 2%, 5% realmente vão efetivar alguma coisa. Aham. Aham. Mas, Verdade. como diz o meu marido, para tudo, o que interessa é daqui para dentro, né? É o que eu fiz. Daqui para fora, quer dizer, o que tu vai fazer com aquilo que eu tô te dando de informação e usar esta palavra de empoderamento de conhecimento é responsabilidade tua. Verdade. Então, todas essas pacientes que me dizem por que eu não fui alertada, por que não me avisaram lá quando eu tinha não sei quanto, porque eu poderia ter calma. Porque a maioria não teria feito nada. Sim. E aí vem a história do conhecimento, da informação, da gente poder divulgar, né? Será que a paciente que hoje está com 40, se tivessem dito para ela, porque eu sei que não diziam, mas hoje estão dizendo, né? Hoje o médico diz, olha, tu tá com 30, tu tem que pensar o que tu vai fazer, né? Como é que ele tá dizendo mais, né? Essa informação tá mais espalhada, né? Mas será que essa mulher que hoje está com 40, há 10 anos atrás, se tivessem dito para ela, olha, tu tá com 30. Não, doutora. Não, tá tudo bem, não tenho como ter filho agora. Não, há 10 anos atrás não tinha antimileriano. Sim, verdade. Daí o gineco dizia, não, mas então pega e vai numa clínica. Não, capaz que eu vou ir numa clínica. Por quê? Porque não tinha esse conhecimento. Então, primeira coisa, quando a gente usa a palavra, eu li isso esses dias, foi em algum livro, eu adoro ler coisas de desenvolvimento pessoal, assim. Então, eu leio muito coisas sobre psiquiatria, sobre... Enfim, leio muito. E ele diz assim, sempre que tu usar a palavra deveria, eu deveria ter feito isso, eu deveria não sei o quê, né? É porque tem uma coisa de culpa, tem uma coisa de estar presa no passado, né? E aí eu vou me remeter para o passado. Mas se tivessem me falado, será que realmente eu ia enxergar? Porque eu não teria a experiência que eu tenho hoje, né? Então, se tivessem me falado há 10 anos atrás, olha, tu tem que pensar na questão da tua maternidade, será que tu ia fazer alguma coisa mesmo? E se tu estivesse sozinha, será que tu ia ter um filho sozinha mesmo? Então, não interessa. É daqui para frente e pronto. O gineco tem que fazer avaliação, tem que pedir, e a paciente faça o que achar melhor naquele momento. Eu tenho aquela informação e o que eu vou dizer para a paciente? Olha, com essa informação eu te aconselho a procurar. Ah, doutor, não vou fazer isso. Tá, ok, não tem problema. A escolha é tua. Mas tu precisa saber qual é o estágio final disso. Bom, o estágio final é talvez ter dificuldade para engravidar, passar por vários tratamentos desgastantes emocionalmente e pode ser que precise de uma ovodoação. Para ti, tá tudo bem? Tá tudo bem, doutora, eu não me importo com isso. Eu sempre pensei em adotar. Tá tudo bem, eu tô tranquila. Se isso for da boca para fora,
E se ela precisar de uma ajuda lá na frente, ela vai recordar. Porque eu tenho pacientes que me dizem, meu médico me alertou. Mas tem uma questão também que eu chego, o paciente que chega para mim às vezes está antes de ir aí, né? Isso. Uhum. E muitas das pacientes que chegam aqui para mim, que estão um tempo tentando engravidar, me dizem assim: ah, mas o meu ginecologista disse que tá tudo bem, tá? Vou te dar um exemplo de uma paciente de hoje, 38 anos, ela tá há 1 ano tentando engravidar e, tipo assim, nada aconteceu. Aí eu disse pra ela: tá aí, tu é ginecologista, o que que te orientou? Ah, nada. Eu disse, então por que que tu não procura, né, uma clínica de fertilidade, um fertileuta, alguém que, né, eu chamo de fertileuta, posso estar falando Sim. errado, me Não, corrija. tá certo, tá certo. Alguém que vá fazer essa investigação um pouco diferente, um pouco mais aprofundada, que muitas vezes o ginecologista não tem essa prática, né? Claro. E aí ela me disse assim: mas eu não sou infértil. Aí eu disse: eu não estou dizendo que tu é infértil. Eu disse para ela: eu estou te pedindo para te aproveitar o tempo para investigar se existe alguma coisa. Tu não vai ir lá, ah, mas eu vou lá e eles vão me oferecer FIV. Eu, hã? Não é assim. Tu vai lá para ele te conhecer, para ele te investigar. Então ainda existe um preconceito muito grande Muito. de procurar uma ajuda. Não quer dizer que vai sair fazendo FIV. Não, você vai fazer uma avaliação, vai conversar. E outra, né? Eu digo, só faz FIV se quer, né? Ninguém te Exato. obriga a fazer. Exato. Tu não vai estar lá Né? numa saia justa, eu não tive como dizer não. E a outra questão que eu acho que é importante também falar é o custo, né? A questão do congelamento. Ok, tem um custo. Mas se a gente for pensar e perguntar para essas mulheres que estão passando por esse processo, É e muito mais se tu caro. é muito mais caro, né? Então, assim, se for pensar, não só. E uma coisa que eu sempre falo, assim, existe o custo financeiro, que a gente corre atrás, trabalha, batalha e consegue. Mas o custo emocional, né, doutora Ângela? Esse não tem preço. Esse não tem preço. Esse a gente não consegue resgatar depois de volta. Então, Exatamente. assim, hoje a live que a gente está fazendo é para informar, para que vocês saiam buscando informação com o ginecologista, né? Que vão a um fertileuta sem preconceito, né? E aí trazer um pouco mais disso para a rotina de vocês, para se conhecer, para ter informação sobre si mesma e poder fazer essas escolhas e dizer, bom, eu escolhi isso, então eu sei o que pode acontecer lá depois da curva, né? Uhum. E aí veio a pergunta aqui embaixo. Mas Que eu achei eu ótima a já esperava. pergunta. Eu achei ótima a Eu pergunta, ia eu te tô perguntar vendo. sobre isso. E eu acho que ela é Mas, muito boa porque tem. Aí também tem um pega-ratão nessa pergunta, tá? Que é o quê? Então a Manu, eu imagino que seja Manu o nome dela, está isso. perguntando qual o preço para congelar óvulos, tá? Essa pergunta ela é muito simplória, Uhum, porque o preço que eu vou te dar agora é para uma coleta de ovos. Só sim. que se tu tiveres uma boa reserva ovariana e tu for jovem no momento do congelamento de óvulos, uma coleta para ti pode te dar uma taxa acumulativa de gravidez lá na frente de 85%. E Agora, não é se tu 100. não Não é é 100, 100. claro, eu já vou explicar o que é taxa É. acumulativa de 85%, tá? Agora, se tu for congelar óvulos num outro momento, este mesmo valor que eu vou te dar agora, para tu conseguir uma taxa de gravidez de 25, tu precisa gastar 3 vezes esse valor que eu vou te dizer agora. Por quê? Porque para eu ter uma taxa alta de gravidez, eu tenho que ter um número alto de óvulos de boa qualidade. Que número é esse? Idealmente, para mulheres até 34, 35 anos, o número para eu ter uma taxa cumulativa de gravidez de 80% é 20 a 25 óvulos. Quem Mundo é que Disney isso. né? Mundo Disney isso. Mundo Disney. Mas, por exemplo, a tua paciente conseguiria? É. Uma paciente de 28 anos consegue. Se ela tiver Sim, uma reserva ovariana normal para a idade adequada. dela, ela consegue. 20 óvulos, 18 óvulos, uma mulher de 28, nossa, eu vou me esbaldar.
Tá Literalmente, né? maravilhoso. Tá maravilhoso. E uma mulher de 20... Tanto é que uma mulher de 28 anos, quando ela precisa de uma FIV, o que ela pode ser? Doadora. Doadora. E o que é ser doadora compartilhada? É dividir os meus óvulos entre 2 tratamentos. Um para mim e um para minha receptora. Então, uma mulher de 28 anos, é bem possível que ela consiga congelar 20 óvulos de boa qualidade com um estímulo só. Quanto custa um estímulo? Eu vou dar um valor, tá? Uma ideia. Entre 16 e 20. Uhum. Tá? Isso aí, entre 16 e 20 mil. Tá bom? Isso. Agora, uma mulher de 35 anos que tem foi na clínica porque não achou o cara ideal. Deita na mesa, eu vejo 6 Ai, chora. de contagem. Para ela ter os mesmos 20, ela vai precisar fazer 4 estímulos. 3, então ela não vai gastar entre 16 e 20, ela vai gastar entre 45 e 60. Claro, ela pode me dizer assim, doutora, eu vou congelar para ter a tranquilidade, a minha paz de coração. Uma me diz uma coisa, eu estou comprando a minha paz, eu não estou congelando óvulos, eu estou comprando a minha paz. Não, mas é verdade? Mas eu ri porque eu nunca ouvi, mas... Só que ela não vai ter a taxa de 80%. Por quê? Porque ela já está com 35%, porque ela tem menos óvulo. Sim. Então, isso é muito importante. Tudo depende. Eu ouvi esses dias aí. Quando tu pensar em congelar óvulo, é porque já tá tarde. Já devia ter congelado ontem. E aí entra a relação custo-benefício do processo. Quanto antes a gente faz, menos a gente gasta e mais chance de gravidez a gente tem. Qual é o grande problema de tudo isso? Porque eu tenho que assinar que eu estou congelando óvulos e eu nem sei o que vai acontecer com a minha vida. Eu nem sei. Tá, mas eu não posso fazer um exame que me diga se eu vou conseguir engravidar lá na frente? Não pode, não existe. O único... Mesmo que tu tenha um exame alterado, mas se tu nunca tentou engravidar, tu vai ter que tentar engravidar para dizer que tu não consegue. E não se esqueçam, vocês precisam de um homem para engravidar, ou pelo menos de um sêmen. Pode estar tudo bem contigo e tu casar com um oligospermico, que tá cheio de oligospérmico. Cheio. Tem muito oligospérmico. Então a chance de tu encontrar um oligospérmico na população de homens que tu vai escolher, ela é muito alta. Eu peguei um. Mas Então tu vai lá, tu te olha toda, não, tô ótima, pele maravilhosa, cabelo lindo, bem magra, sarada, claro que eu não vou precisar. Aí vai lá e pá, acha um oligospérmico, tu entende? E vai pra FIV. Só que daí tem um pouco óbvio e tu tá com 39 anos. Aí aquelas coisas, sabe, doída, sofrida, sabe? Aquela dor, sabe? Então assim... Não vai adiantar eu dizer, né? Se poupem disso. De novo, vai ser a tua filha que vai congelar óvulos. Mas é trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha. Mas é aquilo, né, doutora Ângela? Se a gente não falar e ficar esperando pelos outros falarem, né? Isso aí. Eu muito disso. O que vale é daqui pra dentro, né? Eu só consigo mexer o que tá aqui dentro. Daqui pra fora eu não consigo mexer. Então, eu te dou a informação, tu faz, né? O que tu quiser com ela. Né? Exato, eu acho que é isso. Eu acho que é esse o papel, né? Porque por mais... E eu brinco, né? Por mais que você, por exemplo, que trabalha com reprodução humana, né? Seja o teu trabalho fazer uma FIV, tu quer também que essas pessoas venham mais educadas, né? Quanto menos sofrimento, para todos é melhor, né? Isso é uma coisa bem interessante, né? Porque a paciente, para mim, tem médico, e isso vem muito da geração de que cada médico veio, né? Então, tu pega médico mais velho, ele se sente incomodado com a paciente que tem bastante conhecimento, porque ele acha que ela tá desafiando ela. Não. Eu me sinto aliviada. Ai, sim, eu também. Eu me sinto Adoro aliviada. quando os pacientes chegam assim. Eu me sinto aliviada, ela já sabe o que acontece, o funil da reprodução, que pode não ter tanto óvulo, que pode não dar óvulo, que pode não dar certo, que o embrião pode ser isso, e a gente não tem todos os recursos para fazer esses diagnósticos, né? Exato. Essa outra menina, a Fabielle, eu acho, ela pergunta se o preço da FIV também varia de acordo com o número de óvulos. Não, na verdade, não é que o congelamento varia de acordo com o número de óvulos. É que o congelamento,
para tu teres mais chance de gravidez, tu precisa ter bastante óvulo. E se tu tem pouco óvulo, tu tem que fazer mais vezes. E a FIV também, na verdade, o que a FIV é? Se tu tem o número de óvulos, ele é importante do ponto de vista financeiro para fazer a FIV, sim, de duas formas. Se dinheiro é uma coisa importante, claro, é importante para todo mundo, mas se é tipo assim, crucial, eu só não faço por causa do dinheiro, ou eu vou esperar para ter dinheiro, né? Se é uma coisa importante, se tem um peso muito grande, o número de óvulos para FIV, do ponto de vista financeiro, tem duas questões. Primeiro, quanto mais óvulo, mais chance de gravidez, porque maior a taxa a chance de selecionar o embrião. Então, quem tem mais óvulo tem uma relação custo-benefício na FIV muito maior, porque eu tenho mais chance de gastar uma só e ter várias chances e mais chances de engravidar. Se eu tenho pouco óvulo, talvez tenha que fazer várias. Mais estímulos. Mesma coisa do congelamento. E a outra coisa, dependendo da paciente jovem, né? Dependendo da idade da paciente, se ela tem bastante óvulo, ela pode ser doadora. E daí a FIV cai pela metade. Sim, né? sim. Aí exatamente. Então, assim, falando a real, né? Quem quer ter o bebê, quem quer fazer a FIV, vai dar um jeito, vai ir atrás. Né? Eu falo que não é preço, não é custo, é investimento. Não, é valor. E é valor. Então, assim, o quanto a gente... Meu pai gringo, né? Eu sou de São Marcos, ele dizia assim, filho é investimento, é investimento. E aí, quando eu tive que passar pela FIV, eu pensava, nossa, e eu já tinha uma filha, né? Então, para te ver o quanto era a minha vontade de ter mais uma. Aí eu pensava, pai, é investimento e é o melhor investimento da vida, porque filho é muito bom, né? Exatamente. Tem uma pergunta da Manu aqui também. Mas o valor do congelamento já inclui a FIV ou precisa pagar a FIV por fora? Não, funciona assim, porque uma FIV, o que é uma FIV? É estimular, e quando eu falo estimular, é usar medicamento, e o medicamento é muito caro. Então, é estimular, colher a FIV, né? Estimular, colher, fazer a FIV, né? Que é colocar o espermatozoide dentro do óvulo, no laboratório, cultivar dentro do laboratório, que é 3 a 5 dias, e colocar dentro do útero. Cada uma dessas etapas tem um custo elevado. O que é o congelamento? É estimular, coletar e congelar. Para fazer a FIV, eu tenho que descongelar, que tem um custo, fazer o processo de FIV no laboratório, cultivar e transferir. Então, quando tu faz o congelamento, tu tá gastando uma etapa a mais. E a FIV, sem a FIV, que é o congelar, fazer o processo, né? Tornar o óvulo um gelinho, né? E botar ele guardado. E aí depois tu tem que voltar a esse processo, que é descongelar e fazer todo o processo de FIV no laboratório. Então, do ponto de vista físico, quando tu volta para fazer a FIV, tu não tem o custo da estimulação. Né? Mas o laboratório de FIV é quando mais trabalha, quando tu vai descongelar os óvulos. Então, e sim, também... tu paga a FIV bem mais barata, né? É a metade de uma FIV normal, porque tu não tem nem a coleta e nem a estimulação. Mas sim, tu e paga também depois. Lembrar que depois a gente paga... eu pagava anual, né? Eu não sei como é que tá agora. Anual, uma taxa para deixar... clínica. Deixar esses óvulos ali congelados, né? Isso aí, então, porque isso, porque ao contrário do que as pessoas pensam, não fica dentro de uma geladeira que a gente liga na luz, né? Ele fica dentro Deus me livre, porque senão faltava luz, já era, né? Ele fica dentro de um equipamento que é abastecido com nitrogênio líquido, que é um gás, né? Que tem um valor caro e que a gente abastece todo mês, né? Todo mês tem que ter um controle, porque ele vai vazando, né? Ele vai evaporando esse gás, e esse gás mantém. Então, o congelamento, essa semestralidade é para manter esse líquido sempre ali. E esses equipamentos, que são os botijões de nitrogênio, eles são equipamentos caros. Então, quem congela alguma coisa, na verdade, está dividindo o botijão com outra pessoa. Mas, tipo, cada botijão sei lá... 10, 12 mil, e tu vai dividindo e fora o abastecimento, que esse que é o mais caro, né? Abastecer com o nitrogênio líquido, que é aquela coisa que sai a fumacinha, às vezes, que a gente vê nos vídeos.
Mas se a gente for pensar em custo, realmente se parece algo que não valeria a pena, né? Mas pensando naquilo que a gente falou do depois, do custo emocional, de quantas FIVs eu vou fazer, e Uhum. aí, né, daqui a pouco eu vou precisar de uma ovo-doação, né? E pensar nisso tudo faz a gente fazer boas escolhas quando mais jovem, né? Claro, eu acho assim, ó, como é que eu encararia, como é que eu encaro o congelamento, né? De Uhum. óvulos. Tu te sentiria, não sei se tu tem, tá? Mas tu te sentiria segura se os teus filhos ou tu não tivesse um plano de saúde? É, não, eu tenho plano de saúde e não me sentiria segura se eu não tivesse, Claro, né? porque Caso eu precise. e até por dois motivos, porque tu teria medo de não ser tão bem atendida quanto tu gostaria, e porque Também. porque tu imagina se tu cai numa UTI. Claro, a gente tem um SUS que funciona bem até, né? É, Mas assim, tu imagina tu cair numa UTI, o quanto que tu gastaria uma diária de UTI? Uma diária de UTI eu vou é, chutar, mas deve ser uns 20 mil, é, né? mas é Uma isso. diária de UTI deve ser isso ou Mas mais, né? vamos mais. Então o congelamento é isso aí. Mas não vamos tão longe, é a mesma coisa que a gente brinca de ter seguro de carro, né? Isso aí. Tu ter para não usar, né? Exatamente, Tenho, mas ninguém. não quero usar. Isso aí, eu não tenho seguro e Então, saio batendo em tudo que é poste. Não. Eu exato, tenho caso eu é, bata no poste. Congelamento é exato, isso. A gente vai é. fazer caso eu não decida, Não consiga. não consiga e eu não decida É. em tempo, né? É, mas eu acho que é bem isso, é conscientizar, é poder ouvir, é poder. Porque a gente não tem que só, quando tá nesse momento mais jovem, não só olhar as histórias trágicas, mas é Isso, poder sentir que tem momento que pode fazer uma escolha, né? isso Que aí. pode, bom, eu quero então, de repente, sei lá, tava casada, eu achava que eu ia ter filho, mas eu me separei, quero morar. É poder fazer escolha, é ter Isso essa aí, poder fazer segurança. a escolha, né? E É, eu quanta acho que mulher essa que é a às ideia. vezes, mulheres que não querem ficar casada e que têm medo de se separar porque querem muito ter filhos, mas agora não É. vai dar mais tempo. A gente ouve É, histórias assim, é claro, né? claro que sim. Se É. essa mulher tem óvulo congelado, ela faz o que ela quiser. Eu brinco com meu marido, que eu digo assim, tu vê, a mulher não precisa mais nem do homem para ter filho. Agora o homem não, né? Precisa de uma mulher para ter filho, Exatamente, né? Então é mais exatamente. ou menos assim. É, Bom, isso aí, doutora Angela, a gente já passou de uma hora aqui, tá? né? Pra Aham. gente deixar salva essa live. Primeiro que eu queria muito te agradecer, né? Imagina, um De gringa prazer. para gringa. Não, mas eu adorei. O papo fluiu muito bem. Exatamente, muito gostoso. Eu acho que a gente poder falar mais desses assuntos é o que a gente precisa, né? Isso Então, te aí. agradecer por essa Eu que uma horinha aqui com a agradeço a gente. oportunidade. Bastante gente nos ouviu. Né, me coloco à disposição para quem estiver ouvindo. E, gente, eu sei que com certeza a doutora Ângela vai responder vocês, né? Se Aham. precisar aí, tiverem alguma dúvida. Então, contem com a gente. Eu vou salvar a live se o Instagram não me derrubar, Não, mas vai dar né? Mas certo. vou salvar, vai ficar aí a informação. Então, dúvidas, perguntem, porque essa live, Pode na verdade, mandar. eu só perguntei também, né? Não, não, foi uma Então, delícia. Foi muito bom. Muito bom. obrigada mesmo, Tá? doutora Angela. Uma boa Adorei, noite aí para adorei. Muito obrigada pelo vocês, convite, para ti. tá? Um beijo. Beijão, Tchau, gente. Boa tchau. Até. Boa noite. noite.